Hoje, em nossa conversa nas tardes, eu quero responder um tema muito especial. É uma pergunta da nossa irmã Cássia de São Paulo. Se possível, me fale um pouco sobre como as pessoas se tornam frias espiritualmente. Se puder, estou ouvindo aqui. Opa, vamos comentar sim a respeito da frieza espiritual. Na verdade, irmãos, tudo que relaciona-se ao espiritual é uma questão de busca. Amém? Todos os temas relacionados, todas as ações relacionadas ao mundo espiritual, à vida espiritual, é uma questão de busca. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, transbordante, é porque essas pessoas estão buscando, estão em oração, lendo a palavra, jejuando, enchendo-se com aquilo que é lá do alto. Essas pessoas não param na busca constante pela presença do Senhor. E essa busca constante favorece o nosso crescimento espiritual. E nós vamos crescendo, ou seja, vamos nos avivando, vamos nos esquentando. Tudo se aplica nessas questões. Mas isso só acontece quando há uma predisposição minha. Eu quero, eu vou atrás. Eu quero, eu faço por onde. Eu quero conhecer no crescimento de Cristo, eu tenho que me entregar para o Senhor, doar-me para Ele. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que jejuar, eu tenho que testemunhar de Cristo Jesus, eu tenho que pregar o Evangelho. Toda essa situação em conjunto, ela favorece o meu crescimento, o meu esquentar espiritualmente falando. Amém? Tudo é em decorrência de ações. Ações que trazem Deus para dentro do meu coração, me aquece. Ações que faz mais próximo de Deus, me aquece. Se os meus atos me aproximam do Senhor, me aquece. Eu vou receber o calor de Deus na minha existência. Em contrapartida, aqueles que distanciam-se do Senhor, esses esfriam. Neste caso, vemos os irmãos que estão frios na fé, que não têm mais alegria nas coisas do Senhor, que olham aquilo que é de Deus como uma obrigação apenas, mas não sentem prazer nas coisas que são do Senhor. E isto é em decorrência de algumas atitudes, irmãos. Quando a pessoa esfria na comunhão com Deus, é decorrente de atitudes tomadas. As atitudes do dia a dia. Talvez as pessoas já não leem a palavra do Senhor ou a leem apenas por obrigação, para desencargo de consciência. Já não oram, não tem momento de oração. Impossível você estar quente, cheio do Espírito Santo, sem que haja oração. Sem oração é impossível estar quente, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Outro aspecto, algumas pessoas não jejuam, não têm prazer em pregar o Evangelho, não têm prazer em buscar aquilo que é lá do alto. E em decorrência disso, há um esfriamento natural na vida espiritual. A pessoa vai minguando, vai secando, vai perdendo as forças. E quando acordam, se é que acordam, já é tarde. Tem que recomeçar do zero, confessar o pecado, buscar restauração, refazer toda a caminhada anterior para novamente ter uma comunhão com o Senhor. E as pessoas, irmãos, que passam por esse esfriamento, as pessoas que estão dentro dessa situação, que estão se esfriando, você pode notar que todas as inclinações dessas pessoas são para o mundo, para a carne. Elas mudam por completo as suas atitudes. As atitudes principais não estão mais visando glorificar o nome santo de Deus, mas sim em satisfazer a carne. Preste atenção, as pessoas que iniciam um processo de esfriamento espiritual, elas querem curtir o mundo, as músicas do mundo, as novelas da televisão, os filmes, a pornografia, as amizades já não são as mesmas.
Entende? As ações dessas pessoas refletem as obras da carne. Isso é em consequência, amados, consequência de um afastamento de Deus. E nós não podemos brincar com essa situação. Tem alguns que dizem que há crente carnal. Você já ouviu essa expressão, crente carnal? Eu ouvi muito tempo a expressão crente carnal. Fulano de tal é assim porque ele é crente carnal. Eu quero afirmar para vocês que aqueles que abraçam a carne perdem de vista Deus. Aqueles que alimentam a carne perdem de vista Deus. Crente carnal não entra nos céus porque os céus é espiritual. Só entram nos céus os chamados crentes espirituais. Não deveria existir essa história de crente espiritual e crente carnal, porque só existe o crente, ou seja, o servo de Deus. Se a pessoa é serva de Deus, essa está apta a receber de Deus a bênção da salvação, a bênção sobre a face da terra, a bênção nos seus afazeres, na sua família, no seu dia a dia. Mas, se as pessoas afastam-se do Senhor, o que nasce nos seus corações, o que germina nos seus corações é aquela semente da carne. É a semente da carne que germina, cresce e produz frutos ruins. E a consequência daqueles que vivem segundo a carne é estar no pecado. E aqueles que estão no pecado, afastados de Deus estão. Independe se a pessoa é membro de uma igreja, se esta pessoa tem dons ou não tem dons, se é ou não sacerdote na obra, independe. Se a pessoa passa a frutificar na carne, ela não tem mais comunhão com o Senhor, não é mais canal do Espírito Santo, isso precisa ficar claro. Não é mais canal do Espírito Santo. E a consequência é que o canal antes usado pelo Espírito Santo, ele torna-se ainda atuante. Só que desta vez, quem faz uso desse canal são os espíritos de engano. Quem falava língua continua falando em línguas. Quem tem visão continua tendo visões. Quem profetizava continua profetizando. Quem pregava continua pregando. Porém, tudo na carne. Nada do Espírito Santo. Nada provém do Espírito Santo, mas tudo na carne. Os pregadores vão falar em decorrência da sua oratória, do seu conhecimento intelectual, mas com certeza não terão a unção do Senhor. Aqueles que estão na carne e falam e continuam falando língua, certamente estão falando literalmente línguas estranhas. Estranhas a Deus, estranhas ao Espírito Santo, e a nós já são estranhas por natureza, não é verdade? Aqueles que têm visão, recebem também e continuam tendo visão, só que as fontes da visão não é mais a fonte celestial, mas procede das profundezas do inferno. Aqueles que profetizam, eis que eu sou o teu Deus que vos fala, depende qual a visão de Deus, porque se está na carne, Deus não vai usar esse vaso impuro, o vaso imundo. Deus só usa pessoas que estão santas, vivendo em santidade. Estas sim são usadas por Deus. Portanto, se a pessoa está no pecado, mas ainda é usada em profecia, aí sim vem as profetadas que tanto nós conhecemos. As profetadas, terríveis profetadas. É o espírito de engano atuando. Portanto, você que me ouve, se você se acha frio, você pode analisar que você não tem mais prazer em ler a Bíblia. Você ora talvez por obrigação. Jejuar, olha, só quando o pastor manda. Pregar o evangelho, nem pensamento. Fazer ofertas e dízimos só com interesses, mas sem o amor, desprovido de amor a Deus. Ainda dão as ofertas, porque hoje dar oferta é interessante. São tantas promessas que fazem por aí,
Que é interessante, e aqueles que estão na carne, esses sentem ainda mais desejo de receber, e esses ainda ofertam mais. Ofertam mais. Continuam até fiéis nos dízimos, porque a promessa é de 100 vezes mais. Então as pessoas já não olham com o olhar espiritual, com a visão espiritual, mas tudo está focado na carne, na satisfação da carne, em satisfazer a carne. Mas se porventura você está assim nessa situação desgraçada, literalmente desgraçada, desgraçada sem graça, entende? Não entenda isso como palavrão, mas numa situação sem graça, sem a graça de Deus, numa situação terrivelmente, meu Deus, desesperadora, assustadora, porque a sequência na vida daqueles que estão frios, irmãos, é responder espiritualmente pelos seus atos. A consequência daqueles que estão frios espiritualmente, vivendo na frieza espiritual, é responder pelos seus atos. E esse responder com certeza não é ao homem, mas sim ao Todo-Poderoso. E nós não podemos esquecer que o Eterno diz: longe de mim para o fogo eterno, para o sofrimento eterno. E alguns dirão, Senhor, eu frequentava a igreja, eu era pastor, missionário, eu ofertava, eu falava até em línguas. E o Senhor continuará dizendo: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim. Exatamente por isso, amados. Porque há muitas pessoas que estão vivendo o pecado e, mesmo vivendo o pecado, ainda se acham usados pelo Senhor. E este ser usado ratifica a sua situação de pecador. Ratifica a sua situação de pecado. Quantas pessoas talvez estejam na prostituição, no adultério, na fornicação, nas práticas das obras da carne, chega na igreja e essa pessoa é tomada por um mover, é tomada por uma sensação boa, é tomada por uma situação, por um mover grande aos olhos do homem. E essa pessoa conclui: olha só, Deus está me usando. Deus está me usando. Se Deus está me usando, eu estou de bem com Deus. É a conclusão que parte de um coração que não conhece ao Senhor. Porque se a Bíblia condena, amados, se na palavra de Deus está exposto de forma clara, inquestionável inclusive, se na palavra, que é o nosso manual de fé e prática, está determinado que aqueles que estão em pecado separado de Deus está, como pode Deus utilizar-se de alguém que está no pecado? Mas Satanás é esperto. A Bíblia já diz que, se possível, ele enganaria os eleitos. E há muitos que estão sendo enganados por Satanás, porque concluem que estão sendo usados por Deus. Porque quando prega, toda a igreja chora, porque fala em línguas estranhas, porque tem um reteté que acontece na vida dele, não é? Aí o cara diz: olha, estou de bem com Deus. Olha, não se equivoque. Não fique nesse equívoco. A Bíblia diz que aquele que está em pecado, separado de Deus está. Se porventura você está em pecado vivente, presta atenção, você que é usado de forma grande na igreja, mas você fazendo uma pequena retrospectiva na tua existência, você conclui que você está no pecado. Pecado da mentira, da fornicação, da masturbação, pecado do roubo, e vai por aí. As pessoas sabem que estão vivendo no pecado. Aí você dá aquela parada, aquele stop. Analisa a tua vida. Você conclui de forma clara que você está no pecado, porém na igreja você é uma bênção. Pode mudar de ramo. Pode mudar, porque o Senhor que está agindo na tua vida não é o Todo-Poderoso. E isso não é julgamento não, tá? Isso é afirmação bíblica. É afirmação bíblica. Se você está em pecado, porém na igreja é usado poderosamente. Se você está frio
esfriou espiritualmente, não faz nada mais daquilo que Deus quer que você faça. Não lê mais a Bíblia, não ora, não jejua, vive a vida de qualquer forma, no pecado, na igreja, porém, é uma bênção. Isto não é de Deus, não provém do Senhor, e você precisa acordar para esta realidade, porque não é Deus que está agindo através de você, não é Deus, literalmente é o capeta. O capeta é o demo, Lúcifer, Satanás, diabo e seus anjos caídos, os demônios. E esta afirmação é bíblica, Se você não se encontra em comunhão com Deus, mas chegou aos domingos na igreja e é bênção, conserta a tua vida. Peça perdão ao Senhor. Não dá prosseguimento nisso porque você está indo para o inferno e levando consigo muitas pessoas que acreditam nas tuas profecias, nas tuas visões, entre outras situações que você permite acontecer dentro da igreja através da tua pessoa. Esteja atento. Mas Elias Oliveira, por que você é assim? Por que você é tão chato? Por que você não concorda com nada? E isto, aquilo, outro? É porque eu não consigo, irmão, não consigo guardar para mim a verdade de Deus. Se o Senhor colocou-me como atalaia, como aquele que profere, aquele que alerta você do pecado, aquele que consegue visualizar o pecado e alertá-lo que o pecado está vindo contra a tua vida de forma intensa, de forma poderosa, eu não posso me calar, Eu tenho que falar para você que tem alguma coisa errada na tua vida, que tem alguma coisa errada, para que você tenha tempo hábil, antes da morte, para acertar-se com Deus, confessar o teu pecado, buscar de Deus o arrependimento, buscar de Deus a restauração da vida, buscar de Deus a comunhão com Ele. Irmãos, se você é de Deus, só existe um prazer na tua vida, e teu prazer é satisfazer Deus. Teu prazer reside em buscar as coisas lá do alto. Se você não tem prazer naquilo que é de Deus, em testemunhar de Cristo, em falar de Cristo, em orar, jejuar, ler a palavra, ir ao monte, cantar louvores e coisas semelhantes, se você não tem prazer nestas coisas, se você não tem prazer em frutificar no Espírito, se as ações comuns ao Espírito não fazem parte da tua vida, você está no caminho errado. Você está pisando errado. Está pisando errado na tua jornada. Acorda enquanto é tempo. Acorda, porque você já esfriou-se, já apagou-se a chama. E o que resta na tua vida são as cinzas, talvez um pouquinho quente, cinza quente, mas apenas cinzas. Mas o Senhor não quer que você seja cinza. Mas o Senhor não deseja que você seja cinza, mas sim que tu sejas uma chama acesa sobre a mesa para iluminar aqueles que estão próximos a você. É para isso, irmãos, que fomos chamados. Assim como o Senhor é a luz do mundo, nós também precisamos ser a luz do mundo. Assim como o Senhor é o tempero do mundo, nós também precisamos ser o sal para temperar esse mundo. E eu quero chamar mais uma vez a tua atenção a esta reflexão. Se você está frio, esfriou mesmo. Elias Oliveira, estou frio. Meu prazer é fazer as coisas que não são aprovadas por Deus. Meu prazer é curtir o mundo. Meu prazer é ficar no meu cantinho aqui, só eu e minhas coisas. Olha só, tem alguma coisa que precisa ser mudada urgentemente na tua vida. Volte-se para o Senhor, confesse teu pecado, arrependa-se, fala para Deus que você errou o caminho, mas que você deseja voltar para o caminho, mesmo que você não tenha vontade, não tenha desejo, porque quem está frio, quem esfriou, não tem esse desejo. Ah, Senhor, eu sei que eu estou no caminho errado, deve ser assim a tua oração. Ah, Senhor, eu sei que estou no caminho errado. Eu não sinto desejo de voltar para Ti. Não sinto nem saudades, mas eu sei que meu caminho é errado. Não quero ficar nesse caminho. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. É uma luta que você precisa travar contra a tua carne, contra os espíritos demoníacos.
que te acuam no canto da parede, que te colocam no canto de parede. Você precisa lutar contra a tua vontade, lutar contra a tua carne, declarar para Deus que você precisa dessa mudança, mesmo que você não queira. É desse jeito, amados. Depois que o cara está no pecado, é complicado, viu? Depois que ele se esfriou, depois que ele gelou, é complicado. Ele tem que entrar numa luta grande. Essa luta é a luta do conhecimento. O conhecimento é esse que você já tem. Você já tem o conhecimento de Deus, da palavra, e você sabe que esse conhecimento é real, mas só que você não está vivenciando o conhecimento. Aí você tem que lutar. Você tem que lutar e ir até as últimas consequências para que Deus te restaure, para que Deus te faça voltar para o caminho certo, para que você tenha a sua chama acesa, para que a chama seja novamente acesa e aqueça todo o teu coração, aqueça toda a tua vida. Aí sim, você voltará a ter prazer naquilo que é de Deus, em viver em santidade, viver nas coisas que são do eterno, dizer não para a carne, mortificar a carne e permitir que o Espírito Santo cresça e frutifique dentro da tua vida. É assim que nós aquecemos a nossa vida, irmãos. É desta forma. Mais uma vez, finalizando este conselho, se você está frio, não tem mais prazer naquilo que é de Deus, acorda enquanto é tempo, mesmo sem vontade, mas volte para o Senhor, clame por Ele. Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Filho de Davi, tens misericórdia de mim. O Senhor vai ouvir o teu clamor, mesmo que a tua carne diga, não, mas não submeta-se à vontade da carne, submeta-se ao conhecimento, o conhecimento que você tem de Deus, e entender que você está errado. Então você precisa lutar contra essa situação. Tem que ir às últimas consequências, tem que ler a Bíblia sem querer, tem que orar sem querer, tem que jejuar sem querer, tem que procurar aquilo que é lá do alto sem querer, povo dos céus. É a luta. Depois que você se acerta com Deus, o Espírito Santo vem novamente sobre a tua vida, aí sim a jornada, a caminhada torna-se mais fácil, mais acessível. Mas se você se esfriou, mas se você deixou-se esfriar, certamente quem está com essa pedra de gelo sobre a tua cabeça não é Deus, mas é um demônio feio pra caramba que segura essa pedra de gelo sobre a tua cabeça. Fique esperto, portanto. Está frio? Não está com Deus. Não quer nada com Deus? Fazer o quê, não é? Se você não quer nada com Deus, Deus te respeita. Só que esteja preparado para as consequências. E lembre-se, se você é bênção na igreja, é bênção na ministração da palavra, mas está no pecado, é o capeta que te usa, é o diabo que te usa, é o espírito de engano que te usa. Não se deixe enganar como você tem enganado a muitos. Amém? Fique atento a isso. Volte-se para o Senhor. Busque Deus, confesse o pecado, acerte-se com Ele e Deus mudará a tua sorte, limpará a tua vida, Ele dará uma nova vida, uma vida cheia da sua graça, cheia do Espírito Santo, uma vida de prazer e de vitória. Amém? É assim que o Senhor faz na vida da gente. Que Deus abençoe você, que esta palavra tão simples, mas seja de despertamento, que você acorde do sono letal da morte, para que a glória de Deus envolva a tua vida. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, é que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.